Olá, amigos do Papo.com. Eu sou Sérgio Tamer. Eu tenho a honra aqui de estar apresentando esse programa para você já há algum tempo e hoje nós estamos trazendo Ricardo Gelbaum, que tem uma enorme experiência em mercado financeiro. Ele foi diretor do BMG, Banco Industrial, Daicoval, foi presidente da Associação Brasileira de Bancos, onde eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com ele lá, onde criamos até projetos muito legais de inovação, e vamos falar um pouco sobre isso também. E vamos falar sobre o mais importante, ele foi um jogador de vôlei que não foi profissional porque não tinha profissionalismo, mas jogou na seleção brasileira. Vamos bater um papo com ele e ver o que vem de novidades. Bem-vindos ao Papo.com. Ricardo, muito obrigado aí pela sua presença aqui nesse nosso bate-papo, né? Essa conversa. Eu queria começar, antes de falar de mercado, essas coisas aí do dia a dia, que são mais chatas. Você jogou vôlei com Xandó? Como é que é? Conta essa tua experiência aí no mundo do vôlei, cara. Sérgio, primeiro, obrigado a Tamer Comunicações pelo convite, é uma honra. Eu já vi outros ilustres aqui no teu programa. Olha, na verdade, assim, né? Minha mãe já tinha jogado vôlei nos anos 50, depois meu irmão jogou vôlei. E aí eu comecei realmente ali pelos anos 70, quando os baixinhos ainda podiam jogar voleibol. A rede era alta ainda, né? Não, era mesmo, 2,42. Não é que a gente era mais baixo, então a rede era mais... Mas ainda pela Guanabara, né? Eu fui o melhor brasileiro infantil, depois já pelo Rio de Janeiro eu fui o melhor brasileiro juvenil, e aí era de uma geração pré-geração de prata, né? Tá. Então depois, já na fase mais adulta, já jogando, que a gente chamava de primeira divisão, aí eu no Fluminense, e aí sim joguei com vários colegas que depois vieram a ser a geração de prata, que era Bernard, Badalhoca, Bernardinho. Você jogou com o Bernard? No Fluminense, né? No Fluminense. Então o Xandó que você citou, Xandó, Amauri, Renan, eu apanhei muito porque eles eram Atlântica Boa Vista e Pirelli. Tá. E aí, curiosamente, você que gosta de... Quando eu cheguei à conclusão que estava na hora de encerrar isso, primeiro porque eu era baixo. Né? Que posição você jogava? Eu comecei como levantador. E aí depois, quando virou 5-1, né? É uma coisa técnica, antigamente era 3-3, depois virou 4-2. Tinha dois levantadores antigamente? Quando 4-2 eram dois levantadores, né? E aí, quando virou 5-1, eu comecei a fazer a bola rápida, que ficou muito famosa pelo Montanaro e pelo Bernard, que era aquela bola China, a bola X. E aí eu já estava no mercado financeiro, na ocasião no Banco IOSP, que tinha uma joint venture com o Bankers Trust. Tá. E foi quando eu me mudei para São Paulo e fui jogar a última Copa do Brasil no Mineirinho, em Belo Horizonte. E aí, na ocasião, meu querido chefe falou, mas tem um leilão de ORTN, você tem que fazer esse leilão. E era por telefone? Como é que era? Não, era tudo por telefone, você entregava a proposta no envelope, no Banco Central. Você mandava 2 ou 3, o que na época se chamava office boy, então era proposta 1, proposta 2, e ficava no telefone pegando o consenso do leilão. Tá. E ali faltava, se entregava no DEMAB, às 11h30, no Banco Central, na Presidente Vargas, que era onde era o Banco Central. Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. Mas você ligava de São Paulo e falava, olha, entrega a proposta 2. E aí você entregava. E aí, numa terça-feira, eu voltei de Belo Horizonte, fiz esse leilão, peguei o avião meio-dia para Belo Horizonte para de noite enfrentar a Pirelli e ficar pulando atrás daqueles monstros que foram meus, além de colegas, ídolos. Né? E aí, quando eu voltei, eu falei, não, chega. Depois disso, eu ainda fui a 2 Macabias Mundiais, que é um torneio importante. E aí, agora, só nem na brincadeira. Então, mas aí, cara, eu vejo assim, Bernardinho, né, que é um exemplo de... Grande amigo. Não foi um grande jogador, assim, não foi o melhor, William acho que era titular, mas nasceu o melhor técnico do Brasil, talvez com ele, com José Guimarães, né? Bernardinho tem uma frase, a gente morava na mesma rua. E ele também fez economia, eu sou economista também, e a gente ia junto para o Fluminense para rachar a gasolina. Você e ele? Eu, ele e o Vitório, que era um outro jogador, que também era engenheiro do Fluminense, morávamos ali em Ipanema. Depois o Bernardinho, quando virou palestrante, acho que ou no BMG, eu até contratei ele 1 ou 2 vezes,
Ele começava a palestra dele dizendo assim, eu sempre tive no banco. Quando eu jogava vôlei, eu era banco do William. Quando eu saí da faculdade, eu fui para o Banco Garantia. Uhum. E agora eu estou no banco como técnico. Mas o Bernardo deixou um legado, e deixou um legado gigantesco, ele, tanto quanto o Zé Roberto, que eu chamo de Zé Roberto Peru, que é o Zé Roberto. O Zé já jogou, né? Jogamos juntos, jogamos contra. Eu joguei contra ele no Aramaçã. Nossa. Antes do que era, depois eu do só ouvi falar, viu? E esses caras deixaram um legado impressionante de saber trabalhar em grupo, tirar o melhor de cada um, e estão até hoje. E aí também, fazendo a ponte do que eu sei que é onde você vai querer chegar, o quanto foi importante eu militar muitos anos no esporte coletivo, onde tem o mais alto, o mais habilidoso, o que tem posse, o que não tinha posse, o que tinha que pedir bolsa de estudo, o que não tinha carro, ainda numa fase pré-profissional, o quanto aquilo acabou sendo importante para mim na minha vida de executivo. Uhum. Porque no início era mesa de open, depois virou tesouraria, depois virou área de risco, depois virou área de controles, mas sempre era uma equipe. E numa equipe, mesmo dentro de um banco ou numa indústria, você vai ter o cara que passava, você vai ter o cara que levantava, você vai ter o cara que você chamou o Xandó, que era o que matava, mas tinha o cara do prudencial, que era o cara para fazer o bloqueio defensivo, o substituto, que depois veio a ser o líbero. Então, acho que essa foi a grande arte que eu tirei, ou lição que eu tirei, de vitórias e derrotas, de convivências com as diferenças, que eu pude transportar da vida esportiva para a vida profissional. E hoje que eu estou aí em conselho, estou no conselho do Decoval, estou no conselho da BBC, estive desde o início no conselho do Open Finance, te permite uma certa inteligência emocional para lidar hoje com o mercado, que é muito dinâmico. Né? Então, eu gosto muito de esporte, né? Adoro esporte, acompanho o esporte a vida inteira, e eu vejo muito isso, né? O sucesso não vem por acaso, né? Eu me lembro que o Brasil, a nossa seleção não bloqueava. Lembra disso? Quer dizer, aí o Bernardo entra e fala assim, não, a gente vai aprender a bloquear. E é uma seleção que, teoricamente, atacava muito bem, não sei se eu estou falando uma besteira aqui, tá? Não, tem toda razão. E ele, com muito treinamento, mesma coisa com o Zé Roberto, ele desenvolveu uma habilidade, e a equipe brasileira dominou durante uma década, né? Um pouquinho mais de uma década. Era uma seleção completa, quer dizer, e ali tinha muito treino, tinha muito trabalho, tinha muita gestão de grupo. Isso se aplica também no dia a dia de uma empresa? Se aplica. Até porque, por exemplo, o meu técnico no Fluminense, que faleceu recentemente, que era o Jorge Barros. Jorjão. Então foi meu técnico muitos anos. O Bernardo, eu chamo de Bernardo, não chamo de Bernardinho, não consigo chamar. O Bernardo, na época, o Bebeto de Freitas levou o Jorjão só para treinar bloqueio. Só para isso. Só para isso. O Jorjão não podia dar opinião em quem estava levantando, era só para fazer o treino de bloqueios. Então, o que a gente chamou de, quando começou a ocorrer, a especialização do esporte. Na empresa é a mesma coisa. Né? Você tinha uma mesa de tesouraria, aí tinha o cara que você especializava para gerir a liquidez do banco. Então, na aplicação de títulos públicos, títulos privados. Tinha a pessoa que fazia só o estudo para a entrada dos leilões de títulos públicos. Tinha LTN, tinha obrigação reajustável do Tesouro, tinha obrigações cambiais, tinha aquela parafernália de IPC, depois veio até IPCA e tal. Eu entrei no mercado quando eu estava na Getúlio Vargas, de que eu jogava no Fluminense, né? O Fluminense tinha máquina no futebol, Paulo César Caju, Rivelino, Pintinho, Carlos Alberto Torres. No basquete tinha Marquinhos Abdala, Peixotinho, Bial, não o Pedro, o Alberto. E todo mundo ia lá para o presidente Horta pedir coisas, né? E eu pedi para ele bancar o meu mestrado. E dali um professor me chamou para uma coisa que depois virou regulatória, que era toda corretora dealer de open market ou de câmbio, tinha que ter um departamento técnico.
que depois virou departamento econômico, aí publicava umas revistinhas com projeções, e foi assim que eu entrei no mercado. Então, depois, já em outro nível, nos locais que eu tive a oportunidade, a honra de trabalhar, montava departamento econômico, departamento de pesquisa, especialização, e depois foi desenvolvendo até mais, né, com coisa de sustentabilidade, com coisa de riscos de capital, risco de liquidez, risco de mercado, risco operacional. E agora, o último tema que eu tenho me dedicado é o risco ambiental, risco de... as letrinhas estavam na moda, até terem surgido aí alguns eventos meio fora da curva, que é o ISG, que é... Agora, como é que você faz para gerir isso que eu queria entender? Porque, assim, num time... a gente acabou de ver o time do Paris Saint-Germain ser campeão. Não tinha nenhum galáctico. Isso. Não tinha nenhum galáctico, né? Tinha um jogador de destaque. Como é que você monta um time na condução, fazer ele funcionar sem ter estrelas? É possível isso dentro de uma empresa? É possível, é uma gestão diária, né? 24/7, porque tem as personalidades. Eu me recordo aqui, né? Assim, eu tinha uma época que eu carregava essa coisa do esporte, e o esporte do voleibol entendeu? Só vale quando tem ponto, e só tem ponto quando a bola pinga, cai no chão. Ou aqui. E tem que cair do lado de lá, não cair do lado de cá. Uma mesa de operações era a mesma coisa. Quando eu via alguém falando baixo, você tem que falar alto, a gente quer ouvir o que você está falando. Falando de uma época que às vezes não tinha ainda o computador, não tinha o fone de ouvido, né? Conversar. Todo dia fazer aqueles morning call, falar, vai sair um dado de emprego nos Estados Unidos, a geopolítica, o petróleo está assim, aqui no Brasil vai ter alguma coisa aí que o governo está falando que vai vir uma nova regra, uma mudança de rumo, as projeções, o focus, e aí você vai percebendo que vocês devem perceber aqui na Tâmara Comunicações, que vocês têm 70 pessoas, cada um tem um perfil, cada um tem um viés. Então, você acaba, como líder, identificando e realocando. Fala assim, olha, eu estou percebendo que você é um comercial nato e você está querendo entrar na área de criação. Tu não cria nada, mas tu vende vaga na lua. Aí você tem que botar essa pessoa na área comercial. Eu diria que num banco, numa empresa... é a mesma. Eu acho que como a gente falou aqui de Bebeto de Freitas, Bernardinho, Zé, não está falando de liderança. Não está falando de liderança. Então, hoje a gente vê, ou no Brasil ou fora, tem lideranças do bem e tem lideranças do mal. Então, isso cabe Então, mas aí eu te provoco no seguinte sentido, olha. Liderança. O que você está me falando é se relacionar com pessoas, não é isso? Conhecer o time, sentir o time, né? E aí vem o famigerado home office, tá? Como é que você cria... Puta, que provocação, tá? Não, você não, é isso. Eu estou indo no teu lado, para mim é o seguinte, para mim tudo se resume pessoas, mais conhecimento. Uhum. Aí você fala assim, mas no voleibol... O Bernardinho fala em esforço máximo, em treinamento. Treinar o máximo é uma forma de conhecimento. Sim. É você atingir o teu limite. Não, já fiz mestrado, já fiz doutorado, não tem mais. Sempre vai ter alguma coisa para você aprender. O home office, eu vou ser cuidadoso no que eu falo, mas eu apanhei muito. Porque todo mundo falava que o home office estava funcionando. Não, nós conseguimos... transformar a tecnologia para a casa das pessoas, melhorou o trânsito na cidade, diminuiu a poluição aqui em São Paulo, foi tudo uma maravilha. E eu sempre fui um crítico de que eu achava que a gente perdia a integração e o conhecimento. Não era aquele sentimento de que, será que a pessoa está trabalhando mesmo ou desceu com o seu pet? Ou foi dar uma malhadinha? Não era isso. A questão ainda mais... os departamentos que tinham as pessoas mais jovens, de não ver os líderes ou a chefia tomando uma decisão, tomando uma guinada de direção.
Então, assim, eu entendo o conceito do home office híbrido, aquela coisa da sexta, da segunda. Lá no banco eu chamava Friday off. Friday off. Porque, não, cada líder vai decidir quem vai ter o home office. Que dia você quer? Sexta. Que dia você não quer vir? Sexta. Era um Friday off. Por isso que vários pubs quebraram em UK, porque todo mundo adotou. Eu acho que eu nunca fui dono de empresa, eu sempre fui executivo CLT, né, exceto nos períodos estatutários. Eu acho que estar lá é igual estar na quadra. Então, é porque eu vejo assim, quer dizer, o que você falou é o seguinte, como é que eu sei que... E tem um aprendizado contrário, não é só o líder... O jovem pode passar muita coisa pra gente que a gente não sabe, né? Exato. Mas se você não tem essa troca, né, fica difícil você avaliar o ambiente, o conhecimento e a troca de conhecimento. E quando você fala hoje de lidar com jovens, né, o que é politicamente correto falar, sim, o que não é politicamente, gênero, o que pode falar, se você não home office, você não adquire essa inteligência, não tem essa troca, né? Eu sei que você não gosta do meu Flamengo, apesar de ter jogado voleibol no Fluminense. Mas eu gosto do seu Fluminense, que a gente ganhou de vocês lá. Mas assim, não era à toa que o Oscar era o irmão de o Santo Oscar. O cara treinava 1000 arremessos depois do treino. E casou com a esposa que ajudava ele a treinar. E não era à toa porque que o Zico metia todas as bolas lá, porque depois do treino ele ficava lá repetindo. E não era à toa que você está falando do Bernardo, porque às vezes acabava o treino e a gente falava, Bernardo, nós não somos o mais alto, nós não somos o Bernard ou o William, então vamos acabar, vamos botar uma cesta ali de lixo ali, vamos ficar sacando, ver quem acerta mais ali. No trabalho é a mesma coisa, porque você vai estar fazendo aqui uma entrevista, você não tem o hábito da dialética, onde que se a mão pode mexer, se a mão pode ficar parada, eu não sei. Tá ótimo, vamos lá. No trabalho é a mesma coisa, entendeu? Aí você vai falar, quero que todo mundo vá embora do trabalho às 18 horas, né? Por causa de custo, não sei o quê. Mas tem gente que trabalha melhor depois das 18 horas, quando está silêncio. E tem gente que rende melhor na hora que está aquela pancadaria. Isso aí você só vai perceber olhando. Se a pessoa está de home office, desculpa. Não consegue. Não há inteligência artificial que vá resolver isso. Então, isso é a parte da parte humana, né? A questão da resiliência, né? Você me disse que provavelmente você treinava e trabalhava, não é isso? E viajava e treinava, quer dizer, a questão, e aguentou muita pancada, né, nesse desenvolvimento. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo hoje, dessa juventude? Eu tenho filhas, você tem filhas, né? Em relação a isso, a gente vê muito essa coisa assim, eu não quero pressão, eu não aguento pressão, não sei lidar bem com isso. E a vida profissional da gente nos coloca sob pressão o tempo todo. O tempo todo. Olha, não sei se eu teria a resposta, mas eu tenho alguns assim inputs sobre isso, né? Seja trabalhando com jovens e tendo filhas jovens e que a gente estava conversando aqui, que estudou Palmares ou Santa Cruz, que são, né, apesar de ser aqui no mesmo bairro do teu escritório, são culturas completamente diferentes. Então, aí tem uma filha que fala que não quero casar. Não quero casar. Aí tem outra que fala, não quero ter filho. Eu prefiro ter gato. E tem outra que minha também. Então, é a mesma coisa. Então, assim, eu vejo como... Primeiro, as coisas estão mudando muito rápido, né, numa velocidade acentuada. Segundo, essa coisa que está aí na tua frente, aí, esse celular, né? Seja com inteligência artificial, com a tecnologia, mudou muito a dinâmica das casas, das famílias e o modus operandi nos trabalhos. Teve uma época que o chefe chegava e falava assim, entrou aqui, ninguém pode ficar mexendo no celular. Lá tem que ficar dentro da gaveta. Hoje não existe isso, né? É uma fonte de informação. Então você tem, eu me recordo, e que tentando chegar na tua pergunta, eu falava assim, eu não vou ser o melhor do vôlei, mas eu posso me esforçar para tentar ser. Então eu chegava antes do treino para fazer coisas de que os mais habilidosos faziam.
Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a chegar 1 hora antes que chegava todo mundo. Lembrando que no início não tinha computador, não tinha internet, porque eu tinha uma curiosidade de estudar o que estava acontecendo no mercado asiático e na Europa antes de abrir o Brasil. Uhum. E aí eu tinha uma fixação de olhar para onde estava o título de 10 anos, que é o Treasury Bill de 10 anos. Eu falava, e comecei a fazer algumas correlações que para onde ia isso, o mercado daqui ia sentir alguma coisa. E aí eu ficava todo orgulhoso, quando chegava o chefe, eu já falava, olha, aconteceu isso na Inglaterra, aconteceu isso... Mas não tinha internet, você tinha que buscar em era CMA, Reuters. Tem os terminais ali. Os terminais que tinha, né? Então, eu acho que hoje, a combinação, para te responder, né? Integração com os jovens, o conhecimento, o que você não conhece, procurar conhecer, conversar, trocar ideias, ouvir perguntas dos mais jovens, né? Porque a gente veio de uma geração que perguntar às vezes era proibido, né? Sim. E hoje os jovens perguntam barbaridades. E é bom. E que é bom. E às vezes tem a humildade de falar assim, não sei, vou entender o que você está querendo me dizer. Então, eu acho que isso é a criação de valor. Então, o que eu acho, quando teve uma crise recente, a gente sempre tem crise. Sim. E daqui a pouco a gente vai ter outra, né? Estamos falando aí de geopolítica mundial, estamos falando de eleições, taxa de juros absurdamente alta, com juro real no Brasil, e aí o dinheiro que vem, a gente não sabe se é o hot money, se é o smart money, ou se vem para investimento, se vamos voltar a ter IPO, se a Tâmara Comunicações vai fazer o IPO um dia. O que é importante é ter a abertura, né, de ouvir tudo para que eu não tenha que repetir o que eu repeti tantas vezes na outra crise, e falar assim, olha, está faltando cabelo branco, ou nos private equities, ou nos venture capital, ou nos investment bankings. Experiência. Porque quando tem abundância de capital e está tudo bem, aí já as coisas acontecem. Quando está muito bom, outro dia eu falei para uma gringa que está querendo trazer a empresa dela, é uma startup para o Brasil, e eu falei para ela, olha, Brasil não é para amador. Eu sei que tem outros lugares que também não são para amadores. Mas quando estiverem te convencendo que está tudo muito bom, o emprego bom, inflação controlada, investimento bombando, o Brasil vai ter de novo, vai demorar, um grau de investimento, desconfia. Quando te falarem que está tudo um horror, que não tem comando, que os juros estão um absurdo, que vai ter uma inadimplência gigantesca, que o Brasil está na hora de pular fora, a gente já teve vários fluxos, banco espanhol indo embora, banco japonês, aí de repente volta tudo de novo, como está acontecendo agora, é hora de entrar. Então, assim, o Brasil sempre nos surpreende, positivamente ou negativamente. Ricardo, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Eu gosto porque eu estou querendo que eu estou te provocando bastante, né? Você veio do mercado financeiro. A tua origem é mercado financeiro. Né? Só tinha mercado financeiro. Vôlei e mercado financeiro. Tá, mas vamos pôr o mercado financeiro. Um pouquinho de surf quando era mais jovem. Mas essa parte é só diversão. Aí eu vejo assim, você, banco médio, dando crédito para empresas. Foi o teu DNA. Quer dizer, avaliar como é que uma empresa nacional consegue viver, rentabilizar o seu negócio com a taxa de juros de 14% ao ano. Quer dizer, eu me preocupo muito com isso. Quer dizer, a economia, eu entendo, e aqui eu não estou discutindo questões partidárias, eu estou discutindo questão de conceito, né? Então, você tem uma paranoia por controle da inflação, ok, temos que controlar, mas também, será que o remédio não vai matar o paciente? Então, vamos lá, tá? Provocação, né? Primeiro que nem a empresa média, nem a empresa grande, nem o aposentado ou funcionário público, no caso do consignado, nem o financiador de automóvel, caminhão, ônibus,
toma dinheiro a 14,5%. Toma mais. Porque o 14,5% é a taxa Selic. Mas aí quando você olha o futuro, para 2 anos, para 3 anos, ele pode estar, quando a perspectiva está negativa, pode estar 15, 16, 17. Quando tem um cenário, não, vai melhorar, a taxa de juros vai cair, o governo vai ter uma eleição, o Brasil vai virar o Caribe, uma maravilha, a taxa de juros futura, ela cai. Mas quando vai se dar crédito nesse Brasil, seja no mundo agro, seja no mundo industrial, seja no mundo de varejo, consignado há um certo controle das taxas, sim, o que a gente poderia até questionar esse tipo de coisa, de intervenção. É dado uma taxa, daquela taxa básica de captação da instituição financeira, mais um preço, um prêmio de risco que vem de acordo com algumas variáveis. Primeiro, a saúde financeira da empresa, o setor que ela atua. 3, as garantias que aquela empresa está te dando. Né? A empresa pode estar te dando essa caneca de garantia, pode estar dando a fazenda, pode estar dando o imóvel, pode estar te dando recebíveis, que ficou tão na moda aí nas páginas, no episódio trágico aí das lojas americanas, que são a circularização dos recebíveis. Essa empresa está tomando dinheiro a 25, a 30. Mas quando vê agora, todos os bancos divulgaram um balanço agora trimestral, e a inadimplência de todo mundo está ali, 1,9, 2, 2,1, exceto um ou outro caso muito específico, a inadimplência está sob controle. Então, o que é isso? Primeiro, porque há muita provisão. Há muito tributo, né? A indústria financeira é muito tributada, se não for a maior do mundo, com certeza é uma das 3 maiores do mundo em termos de tributação. E segundo, com essa taxa de juros, seja voluntariamente ou pelas regras do Banco Central, né, na discussão de risco de crédito, os bancos, de uma forma preventiva, como precaução de proteção, já faz um excesso de provisão. Então, que a inadimplência que vai acontecer no futuro, ele já está ali garantido. Ela já está ali dada, entendeu? Então, assim, os bancos, quando eu digo que o Brasil é para profissional, né, já tem um histórico, né, de quem viveu a hiperinflação. Então, se fala assim, no teu mapeamento de risco, você bota lá, vamos aqui hipoteticamente, o cliente cor verde, cor amarela, o cor cinza, cor preta. E aí você já vai arbitrando mais provisão para cá. Então, quando tem uma taxa de juros, e o presidente Galípolo falou, é pública a informação, sim, na mídia semana passada, de que as taxas de juros continuarão altas por mais tempo, todo mundo falou, pô, a inadimplência vai bater no balanço de setembro, vai bater no balanço de dezembro. Ela não bate de uma forma tão alarmante por causa do excesso de provisão que o sistema financeiro brasileiro já carrega. Quando você olha a inadimplência, você não está considerando quanto ele está comendo da provisão aqui, é isso? Você olha as duas coisas, mas é o excesso de provisão e eu diria que nós temos um sistema financeiro mais sólido. Sob a ótica assim, da empresa, é muito difícil você rentabilizar 25% ao ano em qualquer negócio que... Qualquer negócio. Qualquer negócio assim, você tem um retorno de 20, já é ótimo, né? De 15. Você não acha que talvez, não sei se eu vejo assim, o mandato do Banco Central hoje é controle de inflação. Esse é o principal mandato, né? Você não acha que ele teria que ter um segundo mandato, controle de inflação, compatibilizado com o crescimento econômico? Quer dizer, porque na medida em que você só tem um mandato, ele vai perseguir só esse mandato, tem que controlar a inflação. Eu particularmente não acho, não. Porque... Não, estou perguntando a tua opinião. Minha opinião, porque aí eu acho que ali é uma coisa absolutamente técnica, que tem que controlar a inflação. Ainda mais de um país que nós vivemos em hiperinflação. Eu me recordo que 80% ao mês. Eu me recordo que eu cheguei em São Paulo, lá ali no final dos 80, né? E a gente trabalhava na Rua Augusta com Paulista, e tinha um almoço no MASP,
no andar de baixo do mastro, Subsolo. que se você fosse almoçar depois das 2 horas da tarde, era o preço do almoço descontado a taxa do overnight, que era 80%. Ô, louco. Então todo mundo das mesas ia almoçar depois das 2 horas. Então é o seguinte, o Brasil não pode se descuidar. Então a primeira missão é a inflação. Aí você vai falar, desenvolvimentista, liberal, todo mundo quer crescimento. Uhum. Mas, então eu enxergo isso, e foi assim que Armínio Fraga conseguiu equilibrar no plano real nos trilhos. Então, quanto a uma empresa conseguir, tem vários aprendizados, né? Primeiro que a gente tinha aquela cultura de que o empresário rico é a empresa, às vezes, com números ruins, né? As empresas também, com a questão da internet, com a questão da globalização. Você estava falando de Maringá agora há pouco, você olha o mundo agro, interior de São Paulo, sul do Brasil, tirando a tragédia do Rio Grande do Sul, todo mundo aprendeu a tecnologia, a modernização da sua commodity, mas por um período muito longo, essa empresa está se financiando a 25, 30, 34, alguma hora a inadimplência aparece. É inevitável, não tem jeito. Por outro lado, os gringos ficam perplexos. Pô, como é que tem essa taxa de juros? Essa surpresa que cada hora acontece uma coisa no Brasil, e os bancos com ROI, com retorno sobre o capital, de 20, 22, 23, 24, 18, por um período longo. É porque se acaba aprendendo a gerir isso. Agora, a gente falando aqui de esporte que está rolando Roland Garros, desculpa, né? E todo mundo falando do João Fonseca, e a declaração do inglês que ganhou do João Fonseca no sábado, na entrevista, o Dropper, canhoto como eu, falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, esse cara é um fenômeno. Eu só ganhei hoje porque eu sou mais experiente, eu sou mais vivido. Uhum. A hora que ele pegar um conhecimento emocional, ele vai passar por cima de todo mundo. Assim aconteceu no voleibol brasileiro. Quando eu era infantil juvenil, o Brasil ia para uma Olimpíada, voltava em 10º, 12º, sim, 8º. Até que um dia ele aprendeu a ganhar dos asiáticos, até que um dia ele aprendeu a ganhar dos países da cortina, e depois que aprende a ganhar, você não retrocede. Fica gostoso, né? Fazendo uma analogia com as empresas, elas também aprenderam a sobreviver com taxa de juros alta. Aí é a minha provocação, o que não seria a eficiência do Brasil se não tivesse tanta tributação, tanto impostos e uma taxa de juros mais razoável. Para a gente fechar a nossa conversa, eu quero só que você me faça a seguinte análise, tá? Vou te provocar. China, 40 anos atrás, era do tamanho do Brasil, um pouco menor. Coreia, 40 anos atrás, nem se comparava com o Brasil. China é um processo ditatorial, mas foram projetos de 40 anos, foram projetos, né? Cresceram em cima de projetos. China hoje exporta carros elétricos com altíssima qualidade, tem tecnologia lá dentro. 40 anos, uma geração e meia. Como é que você projeta o Brasil daqui a 40 anos? Aí você, como visionário, né, a gente não vai estar mais aqui. Não sei, hoje tem tanta coisa para tomar, tanta... Não, tô com 60, né? Não quero chegar com 100 não, cara. Você já tá... Vai nadar, vai nadar, vai fazer coisa que você chega você lá. Vai estar, eu não vou estar aqui, mas daqui a 40 anos, como é que você... Para a gente fechar a sua conversa. Como você me provocou do IPO da Tâmara Comunicações, eu provoquei, olha, o diferencial disso aí chama-se educação. Se a Tâmara Comunicações focar para fazer educação financeira, para as pessoas lerem, pararem de ler no celular, voltar a ler, né? Hoje você pega uns jovens e ri quando eu compro um jornal no papel. E ainda risco quando eu leio alguma coisa no jornal. Eu acho que a diferença do que China, Coreia do Sul fez, e alguns outros países do primeiro mundo, é educação. Então, não adianta
só baixar a taxa de juros, se tiver o mesmo nível de tributação, a carga tributária nesse país, continuar, seja com IVA ou sem IVA, 34%, 35%, 28%, 26%, com IOF, sem IOF. Mas o que eu acho que é o diferencial para as próximas gerações, e eu ouvi sua irmã falando do Palmares, da Zilda, assim, tinha umas pessoas que eram obsessivas em educação nesse país. E você pegava na nossa época, os colégios públicos eram um exemplo. Era um exemplo. O colégio militar era um exemplo. Os melhores estavam no público. Os melhores estavam no público. Os maus público. alunos iam para o privado. Então, o que eu acho que falta, devolvendo a tua provocação, sem ser da área, para as novas gerações, é educação. Legal. Cara, eu queria agradecer muito, foi um papo que foi legal, a experiência toda do vôlei, a tua experiência de vida, tem muita coisa para falar aí, mas a gente vai fazer outros programas com você. E o que a gente fala, para você chegar lá, tem que treinar, tem que se preparar. O sucesso não vem de graça, né? Não acontece. Olhar as pessoas, né? E super te agradecer e já fica um convite para uma próxima conversa para falar de pessoas, um pouquinho mais de economia. E você que acompanhou com a gente aqui, gostou do programa, dá o joia, compartilhe o conteúdo e a gente se vê na próxima edição. Obrigado, gente.